Por mais extraordinário que nos pareça hoje, há muitos milhões de anos, toda esta região de Canelas, no concelho de Arouca, estava submersa pela água do mar. A louseira de Canelas, onde há mais de 100 anos foram encontrados os primeiros fósseis de trilobites em Arouca, pertence agora à família Valério. No início do século XX, os irmãos Valério tomaram conta da pedreira e, sem recorrerem a máquinas, de forma totalmente artesanal, foram garantindo a exploração de ardósia na região. Em 1988, Manuel Valério decidiu mudar de vida, nomeadamente a vida que tinha no Porto, para reativar a louseira que pertencera ao seu avô e que já estava ao abandono há vários anos. Nesta pedreira, faz-se a extração das tradicionais lousas. Esta geralmente é de cor negra e abre-se em lâminas muito finas e planas. Esta facilidade, que a torna única, é usada na feitura de placas quadrangulares, destinadas ao lajeamento e à cobertura de casas, em substituição das telhas. Foi a partir daí que começou a exploração, porque as lousas que eles extraíam daqui resultaram muito bem nos telhados e as pessoas ficaram contentes com as lousas. Depois espalharam-se aqui em todo o Vale do Paiva, usava-se os telhados com lousa, extraída aqui. Foi a partir de 1904 que a família Valério, se tornou proprietária aqui da exploração. E foi a partir daí que ela teve então um grande incremento. Os nossos antepassados juntaram-se 3 irmãos na altura e exploraram várias décadas aqui a exploração, esses 3 irmãos. Depois a pedreira encerrou, esteve cerca de 20 anos encerrada e foi então há 30 anos atrás que começámos de novo aqui a trabalhar, e agora tudo o que vemos aqui é um grande buraco que no tempo dos nossos antepassados era muito pequenino, porque eles extraíam todo o material artesanalmente, transportavam as lousas em carros de bois, imaginai, e só depois da nova reabertura da pedreira é que se começaram a usar máquinas, e foi a partir daí que se começou a produzir então em escala maior. Isto foi quase como um desafio, porque queriam-nos alugar as pedreiras. Uma empresa que explorava as minas de carvão no Pejão queriam-nos alugar esta pedreira, e nessa altura, como ela estava abandonada e eu era jovem, pensou-se na hipótese de eu e ainda os meus pais reiniciarmos a exploração. Segundo Manuel Valério, lousar é uma arte que nunca se esquece. Pode-se estar 10 anos sem pôr uma lousa que não se deixa de saber lousar. Para começar a pôr e a saber fazê-lo como deve de ser, leva mais de um ano até que se domine bem a técnica. Claro que há pessoas que têm mais habilidade do que outros, mas é um trabalho complicado. O lousar é a técnica de pregar as lousas nos telhados. Claro que estava muito associada aqui a esta pedreira. Como a pedreira estava já há muito tempo encerrada, não havia lousas, mas os lousadores que tinham essa técnica também estavam com idades muito avançadas. Por acaso foi uma sorte, quando há 30 anos começámos aqui a explorar, ainda conseguir que essas pessoas já idosas nos transmitissem a técnica de colocar as lousas, que foi excelente, porque senão essa técnica perdia-se e em certas regiões do país perdeu-se. E foi importante, porque, claro, não havendo lousas para colocar, os próprios colocadores iam acabar por falecer e perdia-se essa técnica, que é muito apurada. Os fósseis ficaram preservados em rochas ou outros materiais naturais e possuem idade superior a 11 mil anos. São extremamente difíceis de serem formados e, por isso, não são fáceis de serem encontrados. Não foi logo no primeiro momento, embora começaram-se logo a guardar os fósseis, porque quando eu era miúdo levei um fóssil para o meu professor de ciências em Arouca, e então ele disse-me, quando viu o fóssil que eu lhe mostrei, ele disse-me: "Epá, na tua terra há disto?" E eu disse: "Sim, há. Existe lá uma pedreira que até é da minha família, que está abandonada e onde aparecem
estes fósseis? E ele disse, isto é uma trilobite, isto é um animal com milhões e milhões de anos. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome trilobite e foi a partir daí também que fiquei um pouco atento aos fósseis. Nunca imaginava que, passados uns anos, era eu precisamente que iria aqui reiniciar a exploração. Claro que apareceram os primeiros fósseis, eu fiquei logo muito curioso em guardar e perceber o que era aquilo. Mas não tinha a noção da importância desses fósseis. Foi preciso chegar aqui o primeiro especialista, um paleontólogo, que ao ver a coleção que já tínhamos, nos alertou para a importância da coleção e para certos pormenores muito importantes que os fósseis daqui tinham. Isso, claro, ainda nos incentivou mais a guardar os fósseis. Os fósseis é uma consequência desta exploração, mas nós conseguimos conciliar o trabalho da empresa como produtora de materiais de construção com a recolha sistemática dos fósseis. Manuel Valério decidiu acrescentar ao negócio de família um museu. Um caso exemplar em que um desenvolvimento empresarial foi criteriosamente articulado com o património, educação e investigação científica. Neste museu, observa-se os fósseis que se encontram nas serras que vão de Arouca a Valongo. Nada que não exista em outros pontos do planeta, mas aquilo que distingue o território de Arouca e que constituiu fortíssimo argumento para a criação do seu geoparque é a imensa concentração de fósseis, muito particularmente de trilobites. Em geral, a maior parte das trilobites que se encontram em outros locais do mundo têm um tamanho normal de cerca de 3 a 15 cm. No entanto, as trilobites aqui têm tamanhos excepcionais, portanto, é muito comum encontrarem-se superiores a 40 cm, que já é muito raro, em geral. E depois, muito raramente encontram-se trilobites com cerca de 60, 70 cm. E esta, por exemplo, que se pensa ter mais de 80 cm, que são das maiores trilobites alguma vez encontradas. É assim, ainda não se sabe muito bem porquê, mas é algo que aqui ocorre em maior número comparativamente a outras partes do mundo, portanto, e é algo quase excepcional, no sentido de que pensavam-se que elas eram praticamente solitárias, até se encontrarem grupos, às vezes com dezenas e dezenas de trilobites todas juntas. E, há várias possibilidades, que pode ser mais do que uma, que tentam explicar isto. Portanto, pode estar envolvido com épocas de acasalamento, os límulos, que são o animal atual mais semelhante às trilobites, ou chamados também caranguejos ferradura, atualmente agrupam-se também para acasalar, nas costas. É uma possível explicação. Depois também pode estar relacionado com fases de muda. Elas ao longo da sua vida iam mudando de carapaça várias vezes porque tinham que continuar a crescer e a carapaça é rígida. Então podiam-se agrupar nessas fases de fragilidade, bem como a própria muda também vai dar origem a um fóssil. Também pode estar relacionado com isso. Partes, por vezes, dessas carapaças podem ser mudas. E por fim, simplesmente comportamentos gregários, viverem em grupo para tentar minimizar, o efeito de predadores, etc. E temos aqui um exemplo. Vemos aqui uma das nossas espécies gigantes, bem que elas têm mais de 30 cm, umas completas, algumas são mudas, aqui é só a cabeça e segmentos. Outras estão enroladas, como esta e esta, por exemplo, são comportamentos de vida, que era o que eu estava a falar, que indica que elas foram cobertas vivas. E vê-se que isto aqui é a abertura, é o positivo e o negativo, é assim que se encontram os fósseis quando se abre a rocha. Manuel Valério e a sua família desempenharam um papel fundamental na recuperação e preservação do património cultural, recuperando e preservando a arte de lousar, a pedreira, o negócio de família e os fósseis de trilobites. Respondendo à necessidade de preservar o património cultural, pois a identidade de um povo está na sua cultura.